Boa tarde, alunos. Este vídeo de hoje é uma orientação válido para todas as atividades dessa semana. Então, vocês devem assistir ao filme de animação Morte e Vida Severina, que eu já enviei no grupo da escola para vocês, certo? Vocês vão assistir a esse filme. Ele conta a história de Severino, que é esse personagem aqui que vocês estão vendo aqui. Conta a história de Severino de forma animada, é bem interessante e é importante vocês assistirem, porque as atividades que vou passar para essa semana estão justamente relacionadas a esse poema dramático Morte e Vida Severina. Esse assunto foi iniciado sábado passado, quando a gente conversou um pouquinho sobre o poema dramático, onde eu expliquei um pouquinho o que era o poema dramático e suas características, né? Foi apresentado para vocês também um exemplo desse poema, foi apresentado o autor principal da história, que é Severino, justamente essa figura que vocês estão vendo aqui. Inclusive, essa cena aqui faz parte do filme. Então, quando vocês forem assistir ao filme, vocês vão perceber que tem essa cena aqui. Foi justamente uma imagem que foi tirada desse filme. A gente vai observar aqui alguns detalhes sobre essa obra, Morte e Vida Severina. Então, Morte e Vida Severina é um poema de construção dramática. Dramática por quê? Porque foi feita justamente para ser representada, para ser encenada. É um texto criado para o teatro, para o cinema, enfim, para a televisão. Então, foi justamente o que aconteceu. Ela foi adaptada para o teatro, a televisão, o cinema e transformada também, transformada em desenho animado pelo cartunista Miguel Falcão. O desenho do cartunista demonstra a aridez descrita no poema. Também traduz a poesia visual de João Cabral de Melo Neto de forma clara, na voz compassada do retirante e de seus demais personagens. Então, o filme que vocês vão assistir, ele foi idealizado pelo cartunista Miguel Falcão. É bem interessante. Já João Cabral de Melo é o autor do texto. João Cabral de Melo Neto foi quem criou o texto Morte e Vida Severina. E o cartunista Miguel Falcão criou um desenho, né, que adaptou esse poema e que gerou essa animação. É bem interessante e vai ajudar vocês a responderem as atividades. Então, para esta semana, nós temos essas atividades aqui, ó. Primeira coisa, assistir ao filme de animação Morte e Vida Severina, para depois responder as questões. Lembra da pesquisa que eu pedi sobre as obras de Cândido Portinari? Pois é, essa pesquisa aqui que eu pedi na aula passada, ela é importante e vai ajudar a responder a questão 2, principalmente. Então, cite o nome de uma de suas principais obras, que, assim como o quadro Enterro, também está relacionado ao tema do poema dramático Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Então, vocês vão observar, dentre aquelas que vocês pesquisaram, ou se não pesquisou, tem que pesquisar, qual obra de Cândido Portinari que está relacionada ao tema Morte e Vida Severina, desse poema dramático. Lembre que na aula passada eu exibi para vocês uma tela de Cândido Portinari, um quadro, né? Que ele tem esse tema aqui, ó, enterro. Que eu pedi que vocês descrevessem, observassem a cena, né? E essa outra obra que eu quero que vocês observem de Cândido Portinari, que vocês pesquisem, ela está relacionada a
esse poema aqui também, né? Além de Enterro, tem uma outra obra, que inclusive é uma obra muito famosa, muito conhecida, de Cândido Portinari, e que também está relacionada à construção desse poema dramático aqui, que estamos estudando. Outra coisa, questão 3. A que outro gênero textual este poema é semelhante? Esse poema se parece com um conto, com um cordel, com uma fábula ou com uma receita, certo? Então, vocês vão prestar atenção, observar a que texto, a que outro texto esse poema é semelhante. Observação. 1. Você encontra esse filme diretamente no YouTube, onde a gente tem acesso, onde todos nós temos acesso. Não foi publicado no canal da escola, porque eu não consegui baixar esse vídeo, pois ele tinha direitos autorais, então não deu para baixar esse vídeo. Mas vocês podem assistir lá diretamente no YouTube, não tem problema. Responder às atividades relacionadas que estão no livro de português, página 48 até 53. Então, lá vocês vão encontrar o texto, inclusive são dois momentos da história, vocês vão ler, mas assim, se vocês assistirem ao filme, vai ser melhor ainda a leitura, vocês vão compreender melhor a leitura. Após a leitura, tem algumas questões para serem respondidas. Então, essa atividade é a atividade da semana e que deve ser devolvida, enviada, né, as respostas, sexta-feira. Então, assistam ao filme, prestem atenção e respondam às atividades.